Olá, eu sou a professora Patrícia Martins, professora de Artes Visuais do Campus Caçador, e eu vim aqui te convidar para prestigiar a nossa 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está sendo festejada no Campus Caçador. Bom, aqui está a programação, você pode dar uma boa olhada todos os dias, e eu já quero te dizer que agora nós vamos apresentar um compilado de vídeo dos projetos de pesquisa, ensino, extensão, projetos integradores e demais atividades que estão sendo realizadas no campus. Todos os vídeos estão sendo apresentados por grupos, de terça a sexta-feira, sempre às 16 horas, certo? Então aproveite, compartilhe essa ideia e fique com a gente, siga a nossa programação. Tchau. Olá, eu sou o Luiz Felipe, juntamente com meu colega de sala Bruno e nosso orientador Samuel, estamos testando os mecanismos de refatoração utilizando programas gerados aleatoriamente. Atualmente, com programas cada vez maiores e o uso apenas de testes unitários, não conseguem abranger todos os casos. Isto se torna ainda mais grave em sistemas críticos, onde os danos podem causar ameaças à vida humana. Então, o intuito desse projeto é testar os mecanismos de refatoração da linguagem Java, utilizando código aleatório. Esses mecanismos de refatoração têm como proposta mudar o código-fonte sem mudar o comportamento, buscando facilitar a legibilidade do código e manutenção do mesmo. Para esse projeto, nós temos uma arquitetura de entradas, num primeiro momento, que serão selecionados tipos válidos a partir da geração de código. Essa geração de código gerará uma árvore de sintaxe abstrata, que será compilada novamente em código Java e assim testados os mecanismos de refatoração, com as saídas de dados do mesmo. Para esse projeto, nós usamos a geração de código aleatório, que ele faz a geração de tipos válidos de forma recursivamente. No exemplo abaixo, nós temos o GenExpression, onde ele vai fazer um trecho do código onde ele vai fazer a geração dos tipos primitivos e dos candidatos de métodos e colocar numa lista. Como foi dito anteriormente, ele utiliza o sistema de arquitetura que no primeiro momento ele vai pegar as entradas da classe principal. Nesse código que temos na primeira imagem, tem a classe A. Essa classe A ela vai ser pega na parte main, vai ser trazida para o código e vai ser a primeira parte do GenExpression, onde ele vai gerar tipos válidos a partir da classe. Depois, ele vai passar pelo property, onde ele faz o checkGenExpression. Esse checkGenExpression ele vai pegar um dos tipos válidos e fazer a impressão, como pode ser visto na última imagem. Nesse caso, ele criou um tipo válido do tipo A e, como ele criou um construtor, ele passou dois inteiros, como pode ser visto anteriormente. Então, atualmente, a parte de geração de código está basicamente concluída e as formas de especificação do tipo já foi feita também. Os próximos passos é utilizar esses programas gerados para testar as APIs e os motores da refatoração da linguagem Java. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida pode chamar no meu e-mail. Olá, eu sou Vinícius Bortolini, aluno do curso de Sistemas de Informação no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Caçador. Estarei apresentando hoje o meu trabalho utilizando a aprendizagem de máquina para a predição do diagnóstico da Covid-19. Esse trabalho tem como orientador o professor Cristiano Mesquita Garcia e como co-orientador o professor Samuel da Silva Feitosa. A Covid-19 é uma doença que surgiu em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Em janeiro, essa doença foi considerada pandemia pela Organização Mundial da Saúde, OMS. A doença ela tem sido estudada em diversos países e nas mais diversas áreas. Entre essas áreas, temos a área de Knowledge Discovery in Database, KDD. Esta área é uma área que busca a descoberta por um novo conhecimento. Esta área ela é dividida em diversas etapas para a descoberta desse conhecimento. Dentro de uma dessas etapas, tem-se a mineração de dados, que corresponde à análise dos dados e
e o trabalho feito com esses dados para a descoberta desse conhecimento. Dentro da mineração de dados, temos a aprendizagem de máquina. Aprendizagem de máquina corresponde à utilização de máquinas e computadores para trabalhar com esses dados. O objetivo dessa pesquisa é desenvolver um modelo inteligente com base nos resultados dos exames de sangue e de urina para auxiliar no diagnóstico da doença de Covid-19 no município de Caçador, Santa Catarina. A metodologia dessa pesquisa contém os dados fornecidos publicamente e anonimizados pelo Hospital Israelita e Albert Einstein, o mapeamento sistemático da literatura, que corresponde ao estudo da literatura de pesquisas relacionadas a essa área, como, por exemplo, as técnicas de algoritmos mais utilizadas para este problema, para esta questão, Knowledge and Discovery Database, que seria o processo, corresponde a 5 etapas nessa pesquisa, este processo, a mineração de dados, então seria o trabalho que vai ser feito com os dados, e em seguida a aprendizagem de máquina, onde serão abordados e aplicados ali, então, os algoritmos. Durante a metodologia, foi então realizada pesquisas nas plataformas de conhecimento ACM Digital Library e I3E Digital Library para encontrar trabalhos e artigos relacionados a esse estudo. Dos 87 artigos selecionados, apenas 12 foram aceitos. Através do critério de inclusão, o estudo apresenta técnicas de aprendizado de máquina para a detecção da Covid-19. Enquanto os critérios de exclusão, temos se o estudo apresenta resultados não relacionados a aprendizagens de máquina, o estudo é duplicado, o estudo está com acesso restrito, o estudo não é o estudo primário, ele não faz parte da área de pesquisa, ou ainda apresenta resultados fora da computação. No mapeamento sistemático realizado, foi identificado que o algoritmo mais utilizado foi o algoritmo de Randall Forest, floresta aleatória. Em seguida, vieram então os algoritmos de KNN, máquina de vetores de suporte, Naive Bayes e o CNN, seria Convolutional Neural Network. Como considerações finais dessa pesquisa, temos o desenvolvimento de um modelo inteligente com base nos resultados dos exames de sangue e de urina para auxiliar no diagnóstico da doença de Covid-19 no município de Caçador, para estar auxiliando ali, então, os profissionais da saúde para o diagnóstico desta doença. Agradeço pela atenção. Olá, meu nome é Antônio Cruz, eu sou aluno de Sistemas de Informação do IFSC Campus Caçador e estou aqui para apresentar o meu trabalho, que é o Aplicando Deep Learning em Exames Laboratoriais de Sangue. Para a realização desse trabalho, contei com a orientação do professor Samuel Feitosa e com a co-orientação do professor Cristiano Garcia. Bom, a área da saúde é uma área de extrema importância para a sociedade, e com a pandemia de Covid-19 isso ficou ainda mais claro. Com a pandemia de Covid-19 também houve uma necessidade muito grande, uma demanda muito grande de exames laboratoriais, sejam eles exames ou até mesmo testes de Covid. O principal problema que esse trabalho busca solucionar é ajudar os profissionais dessa área através de um hemograma automatizado com Deep Learning. Porque o hemograma ele é um exame bastante simples e realizado com bastante frequência, onde através dele é possível fazer a contagem e classificação das células do sangue para assim detectar alguma coisa diferente que esteja atrapalhando o funcionamento do organismo, alguma doença, algum desequilíbrio nos níveis do sangue. Portanto, como esse exame é feita a contagem e classificação das células, é totalmente possível desenvolver um algoritmo de Deep Learning para estar automatizando esse processo. O Deep Learning ele busca desenvolver uma inteligência artificial para a realização dessa tarefa. No Deep Learning ele tem uma abordagem bastante semelhante com o corpo humano, onde no Deep Learning a gente tem diferentes neurônios que estão interconectados formando uma rede, bastante semelhante com o cérebro humano, onde esses neurônios eles estão separados em camadas, e nessas camadas é feito o tratamento dos dados,
onde ele tem dados de entrada e de saída. No caso aqui, a ideia é passar como entrada uma imagem do sangue, né, vista pelo microscópio, e a ideia é que ele retorne um hemograma automático a partir dessa imagem. Nesse quesito entra a questão da visão computacional. A visão computacional é uma abordagem de Deep Learning que busca encontrar elementos em uma imagem. Como aqui, por exemplo, nós temos uma imagem de cangurus e o algoritmo conseguiu identificar diferentes cangurus na imagem. O mesmo conceito vai ser aplicado aqui, onde ele vai receber uma imagem aumentada do sangue e terá que classificar e encontrar as células nessa imagem. O estado atual do trabalho, primeiro se iniciou buscando identificar a célula branca da imagem, que no primeiro exemplo nós podemos observar que só existia uma. Posteriormente, com o avanço dos trabalhos, se ampliou essa detecção para outras células. Vocês podem perceber que a porcentagem de detecção ainda é baixa, mas o algoritmo está sendo cada vez mais melhorado e estudado para assim aumentar essas taxas de detecção e com uma taxa de detecção boa, com uma taxa de detecção melhor, vai ser possível elaborar um hemograma automatizado através da contagem dessas células e também da classificação dessas células, posteriormente gerando um laudo automático dessa imagem. Eu agradeço então a atenção de todos e fico à disposição para possíveis questionamentos. Muito obrigado. Olá, meu nome é Eduardo Camargo. Juntamente com Jéssica Duarte e os professores Cristiano Garcia e Samuel Feitosa, está sendo realizado o projeto de desenvolvimento de um verificador de fake news utilizando a aprendizagem de máquina. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o problema das fake news, né? Hoje em dia, as fake news estão abrangendo muitos lugares, né? Muitas pessoas. Principalmente por quê? Porque o acesso à internet está muito facilitado, né? As pessoas conseguem acessar muito facilmente e com esse acesso, qualquer pessoa com má intenção, ela pode acabar compartilhando ela vai fazer a notícia e vai compartilhar com uma pessoa, com várias pessoas, né? E daí uma pessoa sem saber acaba compartilhando com outras. Isso aí gera uma alta quantidade de notícias falsas, né? De disseminação de notícias falsas. E isso aí não tem controle, né? Acaba que não tem como a pessoa controlar isso ou alguma rede social controlar isso, né? Isso aí não seria viável. Isso aí gera diversos problemas, porque as pessoas acabam acreditando em certas coisas que não são verdades, né? E leva elas a tomar decisões precipitadas. Então, a melhor coisa é a pessoa ir buscar a fonte sobre isso, né? O que é Machine Learning? Machine Learning é basicamente um algoritmo que reconhece padrões. Esses padrões são dados através de uma quantidade de dados que o algoritmo vai analisar e vai dar o resultado final para o usuário. Isso aí pode ser diversos resultados. No nosso caso é a classificação em si, né? Se vai ser uma notícia falsa ou uma notícia verdadeira. Existem diversos tipos de Machine Learning que são utilizados hoje em dia. A gente nem percebe, mas está sendo utilizado com nós mesmos. Dentro do próprio Google e YouTube, entre outras redes sociais também, são utilizadas as recomendações em si, né? Que o usuário, quando ele acessa o YouTube, por exemplo, o YouTube ele vai verificar o que você gosta de assistir e vai recomendar coisas parecidas com aquilo, para você ficar mais tempo na rede social e assim manter mais visualização no próprio YouTube, né? Também dentro das redes sociais, pelo mesmo motivo, e também para venda de produtos dentro das redes sociais. Também é utilizada a detecção de spam dentro dos e-mails, assim ele vai verificar os padrões dos spams e vai detectá-los através disso. O objetivo do nosso projeto é compreender o problema das fake news. O projeto se deu início por causa disso, né? Durante a pandemia, do início da pandemia, foi verificado que muitas fake news estavam sendo compartilhadas e isso aí estava fora do controle. Com isso, utilizar as técnicas de aprendizagem de máquina para poder classificar as notícias como falsas e verdadeiras, né? Ajudando no problema das fake news. Aplicar técnicas de processamento de linguagem natural, que o algoritmo em si não reconhece a linguagem humana, né? Então ele precisa
aprender como é que funciona a linguagem para poder classificar um texto, por exemplo. No nosso caso, as notícias, né? Bom, a gente conseguiu bons resultados. A gente utilizou a biblioteca Scikit-learn e NLTK. A Scikit-learn é basicamente uma biblioteca com diversos modelos de machine learning. E a NLTK é basicamente para processar a linguagem natural humana, né? Que é Natural Language Toolkit. É basicamente um kit de ferramentas da linguagem natural, traduzindo ao pé da letra, assim, né? A gente utilizou diversos métodos de pré-processamento. Pré-processamento é basicamente pré-processar os textos que são enviados, né, as notícias, para sintetizar ainda mais, para facilitar o algoritmo a aprender com esses dados, né? Então, se você mandar um texto muito grande para o algoritmo, ele fica mais complicado para ele aprender. Então, quanto mais você diminuir, melhor. A base de dados utilizada foi a FakeBR Corpus, que é no próprio GitHub se encontra ela, né? Por brasileiros foi feita, então tem diversas notícias falsas e verdadeiras nesse site aí. E tudo em português do Brasil, né? Isso aí ajudou bastante a gente para fazer o algoritmo. Os modelos utilizados foram de redes neurais, árvore de decisão e AdaBoost. Esses são os modelos principais, né, que a gente utilizou, que deram bastante precisão e acurácia, né? O que saiu melhor ali foi o de redes neurais, com 88% de acurácia. Então foi um dos modelos melhores que se saiu. E considerações finais, né? A gente teve bastante aprofundamento no conhecimento de fake news e de machine learning também, né, principalmente. Nosso projeto tem grande potencial, ainda tem muita coisa que dá para atingir. A gente tem bastante experimentos ainda para fazer. Com esses experimentos a gente quer conseguir melhores resultados. E isso aí vai contribuir bastante com a sociedade em geral, né, para entender as fake news. E também com relação ao ramo de machine learning, né, porque isso aí, querendo ou não, vai ajudar bastante o pessoal aí a entender um pouco mais. Seria isso. Muito obrigado. Boa tarde, hoje eu vou apresentar o trabalho Utilização de um gerador de códigos aleatórios para teste diferencial de compiladores, que é um projeto desenvolvido por mim, Bruno, pelo meu colega Luiz e pelo nosso orientador Samuel da Silva Feitosa. Bom, é notável que nos dias de hoje os programas vêm exercendo funções cada vez mais importantes e de alto risco, como por exemplo sistemas nucleares, sistemas de auxílio de controle de voo e até mesmo pensando no futuro sistemas medicinais. Então é importante que não ocorra nenhum tipo de falha nesses sistemas, pois uma falha neles poderia acabar causando danos irreversíveis e irreparáveis, como por exemplo a morte humana. Além disso, os programas vêm ficando cada vez mais complexos e extensos, o que torna a revisão humana extremamente complicada e limitada, pois pense em um sistema que tenha dezenas de milhares de linhas de código. Apenas um grupo de testers não conseguiria fazer uma revisão eficiente desse código. Além disso, pode acabar ocorrendo problemas no compilador escolhido pelo programador em questão. Tendo em vista esses problemas, que a gente decidiu criar um gerador de código aleatório para teste diferencial de compiladores. Bom, os principais objetivos nossos é fazer a implementação de um gerador de códigos aleatórios em Java. Após isso, fazer a utilização dos programas gerados aleatoriamente para teste diferencial em compiladores. E por último, reportar os possíveis bugs e erros encontrados nos compiladores através dos testes feitos anteriormente. Bom, aqui é a arquitetura do nosso projeto. Na primeira parte da imagem mostra como funciona a geração do código, enquanto na segunda parte foca mais no teste diferencial. Bom, como que funciona a geração do nosso código? Primeiramente, informações das classes serão extraídas através dos imports, onde serão extraídas as informações do nome da classe, por exemplo, dos métodos, construtores, atributos, basicamente todas as informações relevantes. Após isso, esses dados serão utilizados para fazer a geração do código aleatório. E após isso a gente parte para a parte do teste diferencial de compiladores, onde a gente vai fazer uma bateria de testes utilizando esses programas gerados aleatoriamente nesses compiladores. E então a gente vai comparar ambas as saídas dos compiladores e a gente vai procurar inconsistência neles,
Caso a gente encontre alguma inconsistência, significa que a gente encontrou um bug ou erro no compilador em questão. O nosso compilador oficial vai ser da Java Oracle, já que ele é o compilador oficial da Java, né? Bom, aqui é um exemplo de como funciona aqui é o mecanismo de geração, no caso, né? Ali embaixo está uma imagem de uma parte do código. Bom, é importante frisar que o código é gerado de forma recursiva, e aqui eu estou dando o exemplo da geração de diretivas. Então, no primeiro método, o getStatement, ele vai gerar de forma aleatória as diretivas, onde ele vai estar escolhendo uma das 3 diretivas para ser gerado. Então, ou ele vai gerar um if, ou ele vai gerar um while, ou ele vai gerar uma expressão. Enquanto na segunda parte do código, no segundo método, é onde a gente está fazendo a geração dos ifs, onde primeiramente a gente vai estar fazendo a criação de uma expressão booleana para ser parte da condição do if, e após isso a gente vai estar gerando um statement para ficar dentro do if, um statement para ficar dentro do else, e após isso a gente vai gerar o if. Bom, aqui são resultados parciais, onde eu tirei print de 2 testes. O primeiro teste eu queria mostrar que ele tem o if, então tem a condição booleana dentro do if, depois temos uma expressão dentro do if, que é o menos 120, e depois uma expressão dentro do else, que é o 4033. E no segundo teste eu quis mostrar a geração de forma recursiva, onde nós temos um while dentro do if, um else if e um while dentro do else. Bom, as considerações finais. O trabalho está em desenvolvimento e boa parte da geração já foi concluída, porém acaba faltando alguns ajustes nas diretivas, como a gente conseguiu ver anteriormente. Não está 100% concluído, porém são apenas alguns pequenos ajustes. As formas de geração já foram formalmente especificadas, e agora os próximos passos é utilizar os programas gerados para fazer teste diferencial de compiladores. Do meu trabalho é isso, e agradeço pela atenção de todos. Olá, os integrantes do projeto são Bianca, Dádiva, Débora, Gabriela, Gregory, Marcos, Murilo. Nosso coordenador é Samuel da Silva Feitosa. E nós vamos apresentar nosso projeto de saúde 4.0, Grêmio. Sobre o nosso projeto. O Gremlin é um grupo que engloba pesquisadores das áreas de informática, lógica e matemática do Instituto Federal de Santa Catarina, os quais realizam pesquisas nas áreas de métodos formais, semântica formal, aprendizagem de máquina, mineração de dados, algoritmos genéticos, além de matemática e lógica aplicada à computação. O resumo dos nossos estudos nos últimos tempos foram Markdowns, GitHub, GitHub Pages, Jekyll e a criação do site. Markdown. O que é um Markdown? É uma síntese usada para padronizar e facilitar a formatação de textos em um sistema de formatação aberto que torna a escrita bem mais simples. Ele é utilizado, na maioria dos casos, para fazer textos com caracteres não alfabéticos, mas também pode ser usado para configurações de títulos, listas, itálicos, negritos e inserção de imagens. Como usamos a função Markdown? Nos primeiros estudos, aplicamos Markdown no JIT-Wobble, onde fizemos a padronização e a formatação de textos e a criação no nosso site. Jekyll. Jekyll é um gerador de sites estáticos que usa tecnologia web padrão e não interage com componentes dinâmicos, por exemplo, o banco de dados. Ele é baseado em vários formatos de Markdown para formatação de textos e para a criação de sites em geral. Como usamos a função Jekyll? Criamos nosso site através de simples arquivos de texto no formato Markdown e atualmente criamos o nosso primeiro site usando a ferramenta Jekyll. GitHub. O GitHub é uma das maiores plataformas online de trabalho colaborativo do mundo. Aqui os usuários compartilham seus projetos e pessoas de qualquer lugar do mundo podem trabalhar paralelamente neles. O GitHub já é um serviço de hospedagem de site estético que usa arquivos HTML, CSS e JavaScript diretamente de um repositório no GitHub. E, como opção, executa os arquivos por meio de um processo e, por fim, publica o site. Site no ar. Depois de muitos algoritmos, comandos e afins, colocamos nosso site no ar. O site está em constante desenvolvimento e já temos 6 menus.
Além disso, nos aprofundamos em muitos caracteres Markdown e estamos em um longo processo de evolução. Encerramento. Espero que tenham gostado. Foi muito importante apresentar esse trabalho na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Obrigado a todos por participarem da construção do nosso projeto. Pessoal, bom dia. Meu nome é Robson Venturim. Eu sou estudante da 8ª fase do curso de Sistemas de Informações do IFSC Campus de Caçador. O meu trabalho de conclusão de curso ele está sendo como base a modelagem do software, sendo um estudo de caso em uma empresa de construção civil da região. Meu orientador, então, é o Fabrício Herpes e o co-orientador é o Paulo Córdova. Vamos iniciar, então, a apresentação. Como base aí para o meu projeto de conclusão de curso, eu encontrei alguns problemas junto à empresa, né, em relação à base de cliente deles. Entre esses problemas que eu encontrei foi falta de gestão da equipe de vendas, falta do foco do contato dos corretores com os clientes, falha no registro das informações dos clientes, mensuração de resultados inexistente, descentralização de dados. Para tentar resolver isso, eles tentaram fazer a utilização de alguns softwares que já existem no mercado, só que também foram encontrados alguns problemas específicos para a empresa. Entre esses problemas, a gente pode citar aí, o software não possuía um sistema de integração com o sistema de ERP da empresa e geração de contratos, dificuldade na utilização, tinha alguns softwares muito genéricos que não faziam uso de 100% das ferramentas, os corretores acabavam ficando perdidos nisso, né? Com toda essa dificuldade, às vezes o sistema ele pode cair em desuso. Então, o que acontece? Tu pagava lá um software e os corretores não usavam, né? Isso causava também um pós-venda não muito eficaz, porque você tinha um software onde os corretores não alimentavam, onde eu fechava um contrato e tinha que informar manualmente, e isso era bem complicado. Então, como base para o projeto de TCC, para o TCC em geral, o que a gente está tendo? A gente está tentando responder a seguinte questão: como tornar os processos de relacionamento com o cliente mais efetivo, aplicando alguma solução de sistemas de informação, né? Então, o que eu levantei como hipótese? Que uma solução viável de sistemas de informação ele seria aí, um CRM, né? Um CRM próprio, como objetivo geral e específico do meu trabalho. Eu quero principalmente investigar como tornar os processos de relacionamento com os clientes da organização do ramo da construção civil mais efetivo, usando um software de sistemas de informação. Eu preciso fazer um levantamento de requisitos, identificar o tipo de sistema, se é esse mesmo, e desenvolver um projeto aí que eu preciso validar junto à empresa, né? Como justificativa, como eu falei antes, eu tenho da dificuldade relatada aí do proprietário em fazer com que os corretores realizem de forma correta o gerenciamento da informação dos clientes. Então, isso que ele me relatou. O que vai ser executado nesse projeto, né? O que eu vou utilizar como base para a execução desse projeto? Para a execução desse projeto, eu vou tentar usar recursos de engenharia de software para fazer levantamento de requisitos, escopo de projeto, estimativa de custos, estimativa de prazos. Vou utilizar também a questão da UML, né, para fazer diagramação de classes, diagramação de casos de uso, conceitos de MVC, que vai ser bem importante no desenvolvimento. Vou utilizar o Planning Poker para fazer aí um levantamento das estimativas, né? Fazer um levantamento de quanto tempo vai levar. Com isso, eu consegui também chegar a um custo estimado aí da produção desse software no mercado. E vou tentar aí utilizar o Laravel e o MySQL para desenvolvimento desse protótipo, que eu vou tentar implantar lá na empresa, né? Então, bem importante, eu vou tentar descobrir o melhor sistema de informação para o gerenciamento do clientes. Na verdade, isso eu já estou tentando atrelar a minha hipótese levantada. Vou aprender um pouco mais sobre o CRM, sobre os tipos de sistemas de informações existentes atualmente e as metodologias, né? Eu vou aprender um pouco mais sobre cada item ali que eu vou utilizar na metodologia. O mapeamento sistemático que eu realizei no meu TCC1 ali no semestre passado, ele foi de encontro, então a minha hipótese encontrou realmente que é o CRM que vai ser o melhor software para isso, né? Agradeço a todos aí pela atenção. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Olá, meu nome é Luiz, eu estou na 6ª fase do curso de Sistemas de Informação.
Eu faço parte de um projeto de pesquisa chamado Aplicação e Monitoramento de Modelos Inteligentes para o Auxílio na Redução da Evasão Escolar. Esse projeto ele é coordenado pelos professores Cristiano Garcia e Samuel Feitosa. O objetivo desse projeto é conseguir construir modelos de aprendizado de máquina que consigam predizer quais alunos vão evadir de seus cursos. Os modelos que nós utilizamos para isso foi o modelo de árvore de decisão e o modelo de redes neurais. Cada um desses modelos tem suas partes de treinamento e de teste. Aqui, como vocês podem ver, foi retirado um trecho de código explicando como que funciona o treinamento e teste desses modelos. Inicialmente, nós precisamos de duas variáveis, uma variável x e uma variável y, onde a variável x receberá parâmetros utilizados para fazer a predição. São os parâmetros que nós julgamos ser fundamentais para poder fazer a predição, para nos mostrar se o aluno vai evadir do curso ou não, enquanto o y é o objetivo dessa predição, que é saber se o aluno vai evadir do curso. Feito isso, nós temos que separar essas variáveis novamente em treino e em teste. Para que nós precisamos separar em treino e teste? 90% será separado em treinamento e 10% em teste, como vocês podem ver aqui, teste size 0.1, equivale a 10%. Nós precisamos fazer o teste para conseguir avaliar o desempenho desses dados, para ver se o algoritmo está acertando e se ele tem uma acurácia boa. Dando continuidade, aqui nós temos o primeiro exemplo do nosso modelo que foi utilizado, o modelo de árvore de decisão. Ele é um modelo extremamente intuitivo, pois só de você olhar você consegue identificar claramente qual a funcionalidade dele e qual caminho você pode percorrer com ele. Nesse exemplo aqui, só quer saber se o indivíduo estará saudável ou estará doente. Se você percorrer qualquer um dos caminhos, você consegue entender no final se o indivíduo vai estar saudável ou doente. No nosso modelo, nós queríamos saber se o aluno estaria evadindo do curso ou não evadindo do curso, e usamos a mesma lógica. O outro modelo que foi utilizado foi o modelo de redes neurais. Esse modelo é mais complexo do que o anterior. Por quê? Os seus nós eles estão extremamente atrelados entre um e outro. Eles funcionam como neurônios no cérebro humano, se você quiser uma comparação. Dito isso, ele já é diferente do anterior, pois ele tem mais de uma camada de entrada, onde coloca os dados que nós precisamos utilizar para fazer a predição, e a camada oculta são as diversas possibilidades que podem ocorrer até gerar o resultado dizendo se o aluno vai evadir do curso ou não. Outra coisa interessante desse modelo é que o resultado, caso ele esteja errado ou ele esteja de uma forma que não satisfaça o usuário, nós podemos utilizar a retropropagação do erro. Que seria o quê? Nós pegamos esses dados e essas informações que julgamos estar erradas, e jogamos de volta aqui para dentro desses outros nós. Ou seja, ele começa a atualizar todos os nós anteriores ao resultado para que na próxima vez que seja executado esse modelo, o resultado seja melhor, seja um resultado que alcance o objetivo que visamos, certo? E, bom, para conseguirmos saber disso, nós temos a validação da matriz de confusão. À esquerda aqui nós temos uma matriz de confusão e à direita aqui nós temos a validação da mesma. Uma matriz de confusão é utilizada para... como posso explicar de uma forma objetiva? É uma tabela que permite a visualização do desempenho do nosso algoritmo, do modelo que foi utilizado. Onde a precisão é o quadrado verde e o quadrado amarelo. São ambos. Onde a máquina disse que o aluno evadiu e ele realmente evadiu. E aqui o aprendizado de máquina disse que o aluno não evadiu e ele realmente não evadiu. Então aqui, dos alunos classificados como evadidos, como os que evadiram e os não evadiram, esse é o tanto que estão certos, e aqui é a porcentagem convertida nela. É o quanto que ele realmente acertou em porcentagem de alunos que evadiram e de alunos que não evadiram. O recall é outra coisa que nós temos que olhar. O que seria o recall? O recall é o quê? De todos esses alunos que tinham que ser classificados como alunos que evadiram e que não evadiram, quantos foram classificados? Seriam esses outros dois quadrados aqui, esse roxo e esse violeta. Após fazer essas duas verificações, nós temos a acurácia. A acurácia seria a taxa total de sucesso desse modelo. Para calcular essa taxa total de sucesso, nós pegamos os dados tanto do quadrado verde quanto do quadrado amarelo e dividimos pelo total. Fazendo isso, nós temos a porcentagem da taxa de sucesso, que como vocês podem ver aqui, é de 84%. Eu espero que vocês tenham gostado do projeto e eu vou ficando por aqui. Até mais! Olá, meu nome é Lucas, sou aluno do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC Campus Caçador.
Estou na 8ª fase do curso de Sistemas de Informação, cujo é coordenado pelo professor Dr. Samuel Feitosa. Venho apresentar para vocês o meu projeto, que consiste em utilizar técnicas de Machine Learning no apoio à detecção de fraudes em pagamentos online. Em uma pesquisa, então, realizada pela Consumidor Moderno, foi possível constatar uma taxa de 2,52% de tentativas de fraude em cerca de 250 milhões de transações, isso no ano de 2019. Significa, então, que a cada 5 segundos, praticamente, ocorre uma tentativa de fraude no Brasil, ou ainda, 1 em cada 40 compras online tem origem fraudulenta. E todas essas fraudes já geraram para o país cerca de R$1 bilhão, segundo o que aponta uma pesquisa realizada pela agência Senado neste ano de 2021. Então, para tentar diminuir esses índices, são realizadas algumas análises. Então, existe a análise automática realizada por softwares, só que não utilizam nada de técnicas de machine learning ou inteligência artificial. São simplesmente softwares que realizam cálculos e com esses cálculos eles definem se a transação pode ser passiva de fraude ou não. No entanto, muitas vezes as análises automáticas não são suficientes, tendo que partir então nesse caso para as análises manuais. A análise manual, segundo a PH3A em 2018, feita nessa pesquisa, constatou que algumas empresas ainda utilizam as análises manuais para definir se uma transação é passível de fraude ou não. Então, isso para um cientista de dados ou para um administrador de banco de dados que vai realizar a mineração desses dados, ou seja, vai buscar coletar as informações para definir se essa transação online é fraudulenta ou não, chega até a ser uma coisa um pouco que desesperadora, porque são 250 milhões de transações, por exemplo, tendo que ser analisadas por uma pessoa. Então isso a nível humano, de ser humano, é uma coisa muito complicada de se realizar. Pensando então nessa tratativa, na tratativa desse problema, então foi realizado pesquisas em cima de utilização de técnicas como as de Machine Learning para auxiliar na detecção de fraudes em pagamentos online. Isso consiste em detectar padrões. A aprendizagem de máquina ela visa detectar padrões em dados, e com esses padrões em dados, então, é possível a máquina conseguir predizer se uma transação é fraudulenta ou não. Podemos ainda, utilizando a aprendizagem de máquina, após o algoritmo estar treinado, desenvolver aplicações que recebam novos dados e possam, com esses novos dados, predizer se a transação online é fraudulenta ou não. É o que eu vou mostrar aqui na prática, o uso desse aplicativo desenvolvido com a linguagem Python e uma ferramenta chamada Streamlit. Então, com base no treinamento desse protótipo aqui, desse modelo, ele conseguiu definir que um usuário que está há pouco tempo no sistema e realiza uma transação bastante grande, ele é passível de ser fraudulento. Então, a gente pode ver aqui que o tempo está baixo, então aqui está em minutos, e aqui no amount, que seria o valor da transação que a pessoa está realizando, ele ainda está baixo também. Se eu aumentar o amount, à medida que eu vou aumentando o amount, então o algoritmo já detectou que, com base nessas informações que eu dei entrada, isso é passível de ser uma fraude. Então, pessoal, esse trabalho ele visa auxiliar empresas que possuem e-commerce ou ainda administradores de cartão de crédito que irão trabalhar com essas transações online, ok? Obrigado pela atenção de todos, agradeço a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho para vocês.
chamo Laura, eu sou bolsista nesse projeto e eu vou acompanhar vocês nesse vídeo. E agora vamos lá! Anteriormente, nosso template ele era muito mais simples e como vocês puderam ver no vídeo, agora ele está muito mais próximo do que a gente queria como cara do projeto. A gente tem reuniões de 15 em 15 dias em que os bolsistas recebem instruções sobre as atividades para a gente ir construindo o projeto, né? Então esse vídeo vai ser um relato parcial, pois ainda o projeto está em desenvolvimento. Então, sobre o que trata o nosso projeto, né? Em parceria com o IFSC e com a UDESC, o nosso sistema tem enfoque na classificação de risco automatizada para os sistemas de saúde e na sintomatologia da nova infecção viral do coronavírus, que a gente vai utilizar de inteligência artificial nessa parte. Então, a gente pode trazer 3 destaques do nosso projeto. O primeiro deles seria o fluxograma específico para a Covid-19, o que é uma grande inovação. Também a facilidade de uso, pois como vocês puderam ver no vídeo, a gente se preocupou bastante e se preocupa com a fácil usabilidade para quem vai usar o sistema. E claro, o baixo custo que o sistema traz, pois o protocolo de Manchester é extremamente caro e o nosso sistema, né, ele vai trazer isso disponível para os profissionais de saúde.